Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Recanto de Paz, bem-vinda ao Recanto de Paz. Nós estamos aqui pelo Facebook, pelo YouTube, nossos canais, nossa página, e queremos que você se sinta mais uma vez muito bem acolhida, muito bem acolhido. Como já divulgado, hoje nós teremos como convidada para a palestra a Beth, Elizabeth Simon, que vai tratar do tema Amor, Essência Divina. Eu espero que todos estejam bem, começando mais uma semana com bastante alegria, com bastante fé, com bastante disposição e com muita coragem. A gente já está aqui com o nosso amigo Pedro, não é? Que fez aí o primeiro comentário, nos ofereceu o primeiro boa noite. E seja muito bem-vindo, Pedro, mas tem outras pessoas também assistindo. Espero que todos bem. Vou fazer uma breve abertura, tá bom? E assim que eu fizer a abertura, eu vou passar para vocês a Beth, para que ela possa dar sequência nos trabalhos. Então eu peço que vocês, junto comigo, quem puder, é claro, porque nem todo mundo pode, fechem os olhos e procurem mentalizar a figura amiga do nosso querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todas as horas. Rogando, como sempre fazemos, Mestre amado, que esteja conosco, que nos inspire, que nos ampare, que nos console, se for necessário, que nos impulsione, se for proveitoso, que nos anime a alma, se estivermos carentes disso. Dá-nos, Mestre amado, sobretudo a satisfação da tua companhia. Dá-nos, sobretudo, a felicidade de te conhecer. Não permita que nós nos afastemos nunca do facho de luz que é o teu evangelho. Inspira a Beth, amiga querida, que mais uma vez vai dividir o seu tempo conosco para as reflexões desta noite. E que mais uma vez o amor do nosso Pai Criador, o amor que tentamos experimentar e que muitas vezes já experimentamos com aqueles mais próximos, possa aqui ser compreendido como uma essência divina. Graças a Deus. E agora, já com uma porção de boa noites aqui, né, da Vera, da Cristina Simon, xará de sobrenome da Beth, que já está na tela. Dá uma boa noite pro pessoal, Beth. Boa noite. Eu já estou ficando com saudades de vocês. É isso aí. Então, a Cristina Simon está conosco. Boa noite, Pedro, Dona Neuza, Denise Shine, Edson Refundini. Boa noite, Cristina. Fiquem conosco. Eu vou sair de cena porque a minha função aqui é de coadjuvante hoje, então eu saio de cena e deixo vocês aos cuidados da Beth. Bom trabalho, Beth, que Jesus esteja contigo e que a sua palestra de hoje, como sempre, seja mais uma vez muito engrandecedora para todos. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui. Esse tema envolve todos nós. Jesus, quando veio à Terra, veio nos ensinar a amar. Ele não trouxe um movimento religioso. Jesus não fundou uma religião. Nós, na nossa pequenez, é que ainda precisamos de religião. Então, a formação das religiões foram consequência da vinda de Jesus, por conta da nossa necessidade. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, dizia que a religião é o primeiro passo da nossa ascensão espiritual rumo à religiosidade. Porque religião e religiosidade são coisas diferentes. Religião é instituição. Religião significa. E toda instituição tem sua organização, suas normas, seus recursos materiais, por exemplo, altares, velas, roupas especiais, cânticos. Mas religiosidade é um sentimento. Jung, que foi discípulo de Freud, ele foi o pai da psicologia analítica, ele dizia que religiosidade é um sentimento de ligação com Deus. E é isso que Jesus veio nos ensinar, a desenvolver em nós a religiosidade.
Então, essas religiões que nós, seres humanos, formamos, é que acabaram trazendo essas divisões, as guerras, os ódios, os sectarismos. Mas não foi isso que Jesus trouxe na sua essência. Ele veio renovar o planeta Terra, mas começando por nós mesmos, começando a nos dar a oportunidade de renovar o nosso íntimo. E aí, para falar de amor, nós vamos nos referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. 3 espíritos falam sobre a lei do amor no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro, Fênelon e Sansão. Então, Lázaro é aquele mesmo que está lá no Novo Testamento, que foi ressuscitado por Jesus, ressuscitado, entre aspas. Irmão de Marta e Maria, e que morava em Betânia, uma localidade linda, verdejante. Jesus gostava de pousar lá e descansar. Então, por que Lázaro não foi ressuscitado sem o aspas? Porque ele não estava morto. Na crença católica, ressuscitado é aquele que já morreu e depois retorna à sua vida física. Mas no caso de Lázaro, ele estava num estado letárgico. É diferente de estar morto. Então, a letargia significa que a pessoa está no inconsciente, ela está num estado de inconsciência profunda, tanto que ela fica imóvel. O pulso não se percebe, a respiração não se percebe, ela não tem tonicidade, né? Tudo fica assim mole, a musculatura não se mexe. Olha que incrível, as pupilas elas ficam dilatadas, igual morto, mas não está morto. Inclusive, quando se joga a luz, a pupila se contrai. No caso de quem está nesse estado de letargia, a pupila é uma inconsciência tão grande que a pupila nem se contrai. Agora, a letargia é diferente de catalepsia. A catalepsia significa imobilizações localizadas, por exemplo, só de um braço, só de uma perna. Então, é uma parte do corpo que entra numa rigidez tão grande que não se move. Às vezes a pessoa fica horas nessa situação, mas ela não perde a consciência. No caso assim dessas pessoas que fazem hipnose, conseguem levar as pessoas no estado de catalepsia. Então, só para explicar que Lázaro não estava morto. Então, é ele que vem falar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o amor. O que diz Lázaro? Ele diz que o amor é o resumo da doutrina de Jesus. A gente pegar todos os ensinamentos de Jesus e resumir numa palavra, essa palavra será amor. E aí ele também nos explica que esse amor começa assim, como uma coisa assim, uma sementinha. Primeiro surgem os instintos. Os instintos são a forma como a natureza protege ainda os animais. Instintos de sobrevivência, de cuidar da prole, de buscar alimentação. Então, é o cuidado de si. O instinto, a reprodução, que é a sobrevivência da espécie. Mas esse instinto, ao longo das nossas muitas encarnações, pelos nossos estágios em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, Leon Denis, o grande filósofo do espiritismo contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia, né, que a consciência dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no animal. E no homem, toma consciência de si mesmo. Então, o instinto se transforma, segundo Lázaro, em sensação. Aí, sensação, a gente pode também incluir as emoções, sabe? O que eu estou sentindo no meu corpo. Eu estou trêmula de raiva,
eu estou apavorada de medo. Então, a emoção é algo que grita na nossa anatomia, na nossa fisiologia, a gente sente uma mudança no corpo físico. Mas essas sensações, aí ele fala sensações, mas acabam se transformando em sentimentos. E o amor é a cereja do bolo, né? É o sentimento em excelência. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Amor, Imbatível Amor, nos diz que quando vivíamos lá nas cavernas, homens e mulheres das cavernas, diz a Joana, nós éramos grotescos, impulsivos, instintivos, agimos por impulso, por sobrevivência. E aí nós fomos evoluindo ao longo de muitas encarnações, milhares de anos, e chegamos agora no estágio de homo moderno. Ela fala de homem moderno, é o homem tecnológico, o homem paranormal, diz a Joana de Ângeles, aquele que já busca uma ligação com o além e consigo mesmo. Mas ela diz que ainda nesse transcurso de homem da caverna, mulher da caverna, até hoje, ainda estamos derrapando, ainda estamos enroscados, porque ainda temos muitas paixões. Paixões, problemas são os abusos. Né? Eu sou muito egoísta, muito orgulhoso. Então, as paixões, nós ainda somos muito agressivos, diz a Joana de Ângeles. Nós buscamos ainda gozos grosseiros. Aí a gente pode entender os nossos vícios, que acabam nos trazendo tantos malefícios para o nosso equilíbrio físico, emocional. Então, por conta disso, né, dessas paixões, da agressividade, desses gozos grosseiros, diz a Joana de Ângeles, é que nós adoecemos no físico, aí adoecemos no emocional. Então, por exemplo, nosso espírito ainda é agressivo, ainda tem paixões como egoísmo, orgulho, de uma forma exacerbada. E aí, como é que eu, com todas essas mazelas ainda, essas fraquezas para serem trabalhadas, lapidadas, como é que eu me sinto? Eu não me sinto bem comigo mesma. E aí, se eu não me sinto bem comigo mesma, eu não estou bem emocionalmente. Ai, por exemplo, se eu sou extremamente orgulhosa, vaidosa, se o outro não me cumprimenta, se o outro não me elogia, aquilo me incomoda. Então, nesse sentido, meu emocional fica abalado. E se o meu emocional está abalado, eu não conseguindo conviver bem comigo mesma, não estou satisfeita com quem eu sou, com aquilo que eu já conquistei, aí os meus relacionamentos também ficam complicados. Eu também não estarei bem com o outro. Então, a minha saúde social, porque estamos em sociedade, também fica abalada, porque nós somos seres que vivemos em muitas direções. A Organização Mundial de Saúde fala que a nossa saúde envolve a dimensão física, biológica, a dimensão social, os relacionamentos, a dimensão psíquica, as nossas emoções, sentimentos, e a nossa emoção espiritual, a nossa essência de seres divinos, filhos de Deus. Então, nós adoecemos em todas as instâncias, por conta ainda dessas paixões, dessa busca pelos gozos grosseiros, como nos diz Joana de Ângeles. E aí ela fala que nós ainda estamos no amanhecer psicológico, estamos acordando, porque dia amanhece, toca o despertador, e o que a gente faz? A gente acorda. Então, o amanhecer psicológico significa que estamos acordando, saindo, diz ela, dos impulsos automáticos, que aqui o Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, instintos, sensações. Então, impulsos automáticos, quando eu ajo sem pensar,
Assim, minhas emoções tomam conta de mim. As emoções são mensagens da alma, elas vêm do nosso inconsciente. Mas o que eu faço com elas? Então a Joana de Ângeles fala, nós estamos caminhando desses impulsos automáticos, dessas emoções descontroladas, para aspirações conscientes, diz ela. Então, aspiração consciente significa nós começamos a tomar consciência do que fazemos, medimos consequências, assumimos responsabilidades. Então, tomar consciência. O que eu faço com os meus impulsos, com as minhas emoções, para que eles se transformem em sentimentos. Isso é desenvolver a consciência. Tanto os psicólogos falam em desenvolver a consciência, a Joana de Ângeles fala em desenvolver a consciência. Por exemplo, uma pessoa que tem sucesso na vida, mas aí vamos dizer sucesso no sentido genérico, uma pessoa autorrealizada. Então ela está bem no emprego, ela está bem no seu casamento, ela está bem com os amigos. Isso tudo dependeu das suas atitudes, das suas ações. Mas essas atitudes e ações que ela escolheu, porque a vida é uma questão de escolha, né? Depende das nossas crenças, dos nossos valores, o que é importante para mim, o que eu acredito, o que eu acho que vale a pena. Essas crenças e valores vão depender do significado que damos às nossas experiências, desde lá da infância e também da bagagem que trazemos de outras encarnações. Isso daqui, por exemplo, um significado que damos ao sofrimento. É um castigo divino ou é uma oportunidade de aprendizado? De não fazer novamente a mesma coisa, fazer diferente para não sofrer de novo. Então, esse significado vai depender das nossas percepções. As percepções de quem eu sou, as percepções que tenho do outro, do mundo. Tudo isso é o quê? Ampliação de consciência, o desenvolvimento das nossas percepções, podemos dizer que está atrelado ao desenvolvimento da nossa consciência, que é o que Joana de Ângeles nos fala. Então, voltando a ela, esse amanhecer psicológico é proporcionado pelo amor. Olha só, o nosso amanhecer espiritual, o desenvolvimento da nossa consciência, a ampliação das nossas percepções, da nossa consciência, é proporcionado pelo amor, que é fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Ela não falou que as nossas estruturas comportamentais ainda são aquela coisa assim de busca de gozos que nos prejudicam? Então, impulsividade, irresponsabilidade, vícios, orgulho, egoísmo. Então, essas ainda são as nossas estruturas comportamentais. E aí a Joana de Ângeles diz que é o amor que vai modificar essas nossas estruturas comportamentais. Mas esse amor depende de despertarmos psicologicamente, diz ela, a Joana de Ângeles, despertar a nossa consciência. Tudo isso para falar do que nos disse Lázaro, que Jesus falou que o amor é essência divina. Então vamos para o segundo autor, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, é o Fenelon. Fenelon, quando encarnado no século XVII na França, foi um nobre, um escritor, foi arcebispo. Aquela época era um momento assim de muita intolerância, mas Fenelon já era diferente. Ele era muito tolerante. É só procurar na biografia dele.
Ele era muito generoso, muito afável. Ele foi um bispo, um arcebispo da Igreja Católica. E, no entanto, ele não fazia distinção de seitas religiosas. Ele não era intolerante com quem não fosse católico, coisa que acontecia comumente no século XVII. Então, um espírito muito iluminado, que veio à Terra ajudar-nos ao progresso moral. E Fenelon traz muitas mensagens na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno também ele escreve, na Revista Espírita. Então, o que fala Fenelon aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? O amor é a essência divina, e ele primeiro surge na forma de semente, de germe, ele fala germe. Então, há pessoas que, por enquanto, amam objetos. São aqueles colecionadores cuidadosos, né, que têm um carinho especial pelas suas, né, coisinhas assim maravilhosas. É bom, já é um amor. Aí, Fenelon diz, depois passamos a amar plantas, animais. Tantas pessoas têm mão de fada para cuidar das plantas. Elas são viçosas, né, floridas. E, à medida em que formos evoluindo, nós vamos ampliando esse amor. Conseguimos amar pessoas, até um dia chegarmos a amar a própria humanidade, como Jesus amou toda a humanidade. Então, Fenelon fala que é o nosso desenvolvimento moral e o nosso desenvolvimento intelectual é que proporciona o desenvolvimento do amor. Mas é uma tarefa longa, uma tarefa difícil, exige muitas encarnações, e todas as virtudes, diz Fenelon, são filhas do amor. Agora vamos para o terceiro autor, que fala do amor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, é o Sansão. Sansão, antes de desencarnar, ele foi um membro da Sociedade Espírita de Paris. Quer dizer, ele tinha desencarnado há pouco tempo. Kardec chegou a conhecê-lo. Mas aí, após o desencarne, lá do plano espiritual, ele trouxe essa mensagem. E ele fala que o importante é fazer aos outros o que desejamos para nós. Isso é amor. E considerarmos a humanidade toda como a nossa própria família. É um longo aprendizado. Ainda temos chão pela frente. Aí Sansão fala, amai muito para ser desamados. E Francisco de Assis também nos ensina, é dando que se recebe. E aí Sansão fala que o século XIX, lá no Evangelho, foi um século onde surgiram grandes ideias, grandes progressos, e ele complementa. Todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Então, aquele contexto do século XIX, de grande desenvolvimento intelectual, de progresso material, tecnológico, tinha como finalidade a mudança universal do amor ao próximo. Vou reler aqui. Todas as lições recebidas e assimiladas, quer dizer, tudo o que aconteceu de desenvolvimento até então no planeta Terra, na humanidade, resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Porque essa é a nossa grande lição, aprender a amar. Tudo o que temos são recursos pedagógicos, o nosso corpo físico, a nossa casa, os nossos relacionamentos, a internet, são recursos pedagógicos para que desenvolvamos o nosso espírito, evoluamos, ampliemos a nossa consciência. E aí ele fala
Quando surgir essa mudança universal do amor ao próximo, então desaparecerão as injustiças, os desentendimentos entre os povos, que ainda não está acontecendo, né? Então, essa pandemia está, assim, nos trazendo oportunidade de despertamento, mas temos muito que trabalhar em nós mesmos. E aí o Sansão fala, essa é a proposta do Evangelho. A proposta é a regeneração planetária, mas que começa com o nosso próprio mundo íntimo, com a regeneração do nosso mundo íntimo, ou seja, desenvolver o alto amor. Joana de Ângeles, ela diz que no ensino de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Joana fala assim, a gente sabe que é Deus, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec não pergunta o que é Deus, quem é Deus, não. Que é Deus? Essência primária, causa primária de todas as coisas. Então, é difícil, diz a Joana, entender Deus. E se a gente não entende não entende algo, alguém não entende Deus, também é difícil amar, diz a Joana. Então, o nosso caminho, por enquanto, é amar o próximo como a nós mesmos. Mas ela diz, tem que começar por nós. Amar o próximo começa primeiramente com um alto amor. Quando a gente se valoriza, a gente valoriza o outro. Quando a gente se perdoa, a gente perdoa o outro. Quando a gente se respeita, respeita o outro. Quem não se valoriza, não se respeita, não se perdoa, não está bem consigo, no fundo, tem aquela, sabe, insatisfação interior e não consegue estar bem com os outros. Então, por enquanto, nós ainda estamos nessa situação de termos virtudes e defeitos. E a Joana fala em sombras. É um termo emprestado de Carl Gustav Jung. Sombra significa aquilo que não queremos ver em nós, aquilo que nos envergonha, é aquilo que queremos esconder, combater. Isso tudo gera dentro de nós culpa, medo, tristeza, autoabandono. Essa palavra é muito forte, né? Autoabandono. Mas não, a Joana fala, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos aprender a amar-nos para distribuir esse amor aos outros. E para que possamos cuidar de nós mesmos, amarmos-nos, diz ela, nós precisamos fazer uma reconciliação com o adversário interior, que é a sombra. Aquilo que a gente não aceita na gente, que a gente quer encobrir, que a gente tem vergonha. No belíssimo desenho animado, A Bela e a Fera, não sei se é desenho animado ou animação, A Bela e a Fera, do Walt Disney, nós podemos aprender um pouco sobre sombra. A história conta que havia um príncipe muito arrogante, insensível, e ele destratava as pessoas, e certa feita, destratando uma pessoa que era bruxa, ele não sabia, ela o transformou numa fera. E aí o pai, a Bela era uma moça que morava numa aldeia lá da França, e o pai dela acabou sendo aprisionado pela fera, lá no palácio do ex-príncipe. E a Bela, filha muito querida, foi até o castelo e convenceu a fera a soltar o pai em troca do cativeiro dela. Então ela se transformou em prisioneira da fera. Nesse relacionamento, ela, um coração muito bondoso, puro, ela via algo de bom na fera. Por trás de toda essa capa, dessa autodefesa de agressividade,
ela via alguém que poderia amar. Então ela passou a, a ter afeto pela fera. Com o tempo ela acabou amando a fera. E ela então beija a fera e ele se transforma novamente em príncipe. Porque a bruxa tinha feito esse encantamento, ele seria a fera enquanto não recebesse um amor, um beijo de alguém que o amasse verdadeiramente. Então, Chesterton, lembrando, né, assim, pensando na fera, Chesterton é um escritor inglês, filósofo, jornalista. Ele escreveu essa frase: tem coisas que precisam ser amadas antes de serem amáveis. Sabe, uma pessoa amável é aquela pessoa gentil, aquela pessoa com quem a gente gosta de ficar, de conversar, é uma pessoa amável. Mas para que ela tenha se tornado amável, primeiro ela precisou ser amada. É o que Chesterton fala. E fala em coisas. Tem coisas que precisam ser amadas antes de serem amáveis. No caso das nossas crianças, elas precisam ser amadas, acolhidas, para aprenderem a amar. Porque é o verdadeiro amor que transforma. Então, nesse desenho A Bela e a Fera, nós vemos aspectos opostos dentro de cada um de nós, aqui simbolizado na fera, quer dizer, luz e sombra, virtudes, defeitos. Então, sombra é aquilo que nós rejeitamos, que escondemos de nós. Mas o que aconteceu, né? Lutar. Se nós lutamos com a nossa sombra, se nós lutamos contra um pedaço de nós, que a sombra ainda faz parte do nosso psiquismo, nós vamos nos dividir ainda mais, nós vamos nos fragmentar. E o Jung, o psicólogo Jung, ele trouxe o conceito de individuação, tornar indivíduo uno, uma pessoa única, integrada. E para isso nós precisamos integrar os opostos, luz e sombra. Acolher a sombra, amá-la para transformá-la. E aí o Jung fala, essa é a maior realização da nossa vida, é a individuação. Então, primeiro, reconhecer os nossos defeitos, que a gente chama de sombra, aceitá-los, fazer uma avaliação deles, né? O que não está bom, o que eu posso melhorar, até que ponto, o que nesse momento eu consigo, e agir. Isso tudo significa tomar consciência. Primeiro, reconhecer os defeitos, tomar consciência. Então, a sombra, em vez de ser combatida, ela precisa ser iluminada, quer dizer, tomar consciência. Sabe quando você pega uma luz, uma lanterna, e ilumina um ponto escuro do ambiente? Você toma consciência que lá existe, por exemplo, um vaso com plantas? Então, a sombra precisa ser iluminada, tomarmos consciência de que ela existe dentro de nós, para então nós a conquistarmos, ou seja, transformarmos aquelas emoções que nos desgastam, que nos destroem, em sentimentos, até chegar na cereja do bolo, que é o amor. E aí nós teremos construído uma imensa paz dentro de nós, porque conseguiremos ter esse autodomínio, essa autocontrole, sabemos quem somos, em vez de reagir, nós vamos agir. Então a Bela não combateu a fera. A fera aí representa a nossa sombra, os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas fraquezas, os nossos medos, inseguranças. A fera amou a sombra. Por isso que o encantamento se desfez. A fera se transformou no príncipe novamente. Então, se nós amarmos a nossa sombra, não no sentido, sou assim, vou morrer assim. Não. Conquistarmos para transformarmos. Nós também iremos nos transformar um dia em anjos. Assim como a fera se transformou no príncipe, nós ainda
aqueles seres ainda muito rudes que estão nessa longa caminhada do homem da caverna para o homem tecnológico, nós vamos um dia nos transformar no anjo. Então, essa é a nossa tarefa, buscar a harmonia com a nossa sombra, conquistar o nosso passado, perdoar-nos, para que possamos educar a nossa alma. A gente cuida de tanta coisa, a gente cuida da parte financeira, cuida da casa, cuida do corpo físico, a gente cuida da família, cuida dos relacionamentos, cuida do nosso trabalho, na nossa profissão, mas estamos cuidando da nossa alma. É isso, cuidar da alma é isso, é desenvolver o alto amor para poder amar o próximo e um dia amarmos a Deus assim plenamente. Então, os benefícios desse amor. O amor para conosco, para com o próximo e para com Deus. Primeiro a gente se reconcilia conosco mesmo, paramos de gladiar conosco, reconciliamos-nos com esses adversários interiores e os transformamos, e nos reconciliamos com os outros. Nós conseguimos perdoar, e tudo isso nos leva à conquista da saúde. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, no livro Meditações Diárias, diz: se todos perdoassem, quer dizer, o perdão leva à reconciliação, se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade. Viveríamos mais. Porquanto a compreensão recíproca entre nós, sabe, sem intolerância, essa compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Então, olha, a falta de reconciliação acaba gerando, né, todos esses problemas entre nós, ressentimento, ciúme. Isso tudo é terreno propício à obsessão, os semelhantes se atraem, nós estamos ressentidos, vamos atrair espíritos ressentidos. Estamos planejando uma vingança, vamos atrair espíritos também que vão nos ajudar nessa vingança. É a obsessão. E a loucura diz aqui Emmanuel, que loucura é esse desequilíbrio psíquico, enfermidade, doenças mentais, físicas e a morte. Então, amar leva à reconciliação, que leva à saúde plena. Então, graças ao amor, nós toleramos, nós compreendemos, os conflitos são solucionados de uma forma mais suave, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, conquistamos paz, equilíbrio, tanto dentro de nós, como no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. E aí, com todo esse equilíbrio, essa paz, nós conseguimos uma sintonia com Deus, com os bons espíritos, desenvolver a nossa ligação com Deus, a nossa religiosidade. Nós podemos resgatar os nossos erros pela dor ou pelo amor. De qualquer forma, o nosso futuro será mais feliz, tanto no plano espiritual como nas próximas encarnações. Mas resgatar pelo amor, né, é um caminho que todos almejamos. E o amor é pai de todas as virtudes, que são as verdadeiras propriedades, né, que a gente vai levar por toda a eternidade. Como Jesus disse, a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Então, novamente, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, assim, resumindo, ela fala que a falta de amor nos leva a distúrbios psicológicos, como Emmanuel falou, obsessão e loucura, leva a doenças degenerativas, leva a deficiências imunológicas. E a gente agora está precisando fortalecer muito o nosso sistema imunológico, né? Para que possamos
nos ver livres dessa virose aí. Então, falando na pandemia, né, nós estamos nesse momento de distanciamento físico, mas não social, por causa das redes sociais, por causa da internet. E aí a gente pode desenvolver essa grande lição, desenvolver o amor fraternal. Nós podemos orar pelos nossos familiares, pelos amigos, por aqueles que desencarnaram. Nós podemos, por aqueles que ainda estão aqui conosco nessa nossa jornada evolutiva, manter diálogos fraternos no WhatsApp, no celular, no Skype. Às vezes a gente fala com uma pessoa, se dá um bom dia, como vai, e a pessoa se abre, e ela desabafa, e fala das suas dificuldades, para ela faz um bem danado, só porque a gente deu uma pequena atenção, perguntando como ela estava. Uma oportunidade imensa de nos ajudar uns aos outros, desenvolver a solidariedade, quer dizer, construir uma corrente do bem. A gente pode distribuir alimentos, tanta gente aí precisando, produtos de higiene, roupas, cuidarmos-nos uns dos outros, cuidar do nosso planeta, das plantas, dos animais, esse planeta lindo, maravilhoso que é o nosso lar. Então, em vez de pensarmos, nossa, essa pandemia está trazendo tanto contratempo, tanta dificuldade. Bom, tá sim, lógico. A gente tem que ficar cuidando em excesso da nossa higiene, evitando de sair, mas é uma oportunidade imensa de aprendizado. E esse é o nosso grande aprendizado. Aprender a amar. Porque amor é essência divina. E o Evangelho pode ser resumido na palavra amor. Eu estou vendo aqui nos comentários, aqui no meu chat, não tem nenhum comentário, mas eu não sei se alguém teria alguma coisa a dizer, mas no chat aqui, do pessoal que assiste, não vejo ninguém. De qualquer forma, agradeço a atenção de vocês. Não sei se o Fredson tem condições de nos dar um alô agora. Bom, enquanto ele não vem aqui para nós, não sei se ele vai fazer uma prece final. Vou fazer também uma prece para a gente finalizar. Vou entrar aqui no meu Facebook e ver se tem algum comentário, porque aqui no meu computador, eu vou entrar no Face do Recanto da Paz, porque no meu computador eu não vejo nenhum comentário. Só rapidinho. Falei Recanto da Paz. É Recanto de Paz. Ah, tá aqui, tá aqui. Falei de Paz. Ah, então, Pedro Silva, Iriane, Carmen, Denise. Ah, então, deixa eu baixar aqui. Pedro Silva, Iriane. Denise, agradeço aqui a presença de vocês. Denise. Pedro faz uma pergunta. Vamos ver qual é a pergunta. Este São é o Deus da força? Perdão, mas sou leigo. São
Estes são? Ah, Sansão? Sansão? Você quis dizer Sansão? Eu falei em Sansão. Sansão foi um dos espíritos que trouxe a mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Este São é o Deus da força? Perdão, mas sou leigo. Para nós, Deus criou tudo, tudo, né? Alguns chamam Deus, outros Alá, cada um tem um nome. Aí a Denise, não há necessidade de pedir perdão, todos somos leigos. Ah, com certeza, com certeza. Nós estamos ainda no início do nosso aprendizado. Bom, não vejo mais nenhuma. Ah, Sansão. Ah, então, Pedro, é o seguinte, o Sansão, ele fazia, é o nome de uma pessoa. Ele fazia parte da Sociedade Espírita de Paris, porque Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. E ele fundou uma sociedade no século XIX, Sociedade de Estudos, e o Sansão era um dos membros dessa sociedade. Mas, ao longo desses anos, o Sansão desencarnou, morreu. E quando ele trouxe essa mensagem, ele já estava no plano espiritual, em espírito, deixou o corpo físico aqui, mas em espírito ele trouxe essa linda mensagem falando do amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no capítulo 11, capítulo 11 fala sobre o amor, o capítulo inteirinho, 11. Nós estamos esperando o Fredson voltar. Fredson, se você voltou, se você está aí, dá um alô. Ó, capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. Então, amar é o maior mandamento, e daí vem alguns espíritos que trazem instruções sobre esse assunto. E aí, Lázaro, que foi um amigo de Jesus, na época em que Jesus esteve na Terra, aquele que Jesus acordou, que a gente chama de ressuscitou. Fenelon viveu no século XVII, foi um arcebispo, todos eles já estavam no plano espiritual. E Sansão, que era membro da Sociedade de Paris. Daí, nesse mesmo capítulo, Allan Kardec reúne alguns vícios, que são as nossas sombras, fala do egoísmo, mas fala também da fé e da caridade, são virtudes, e todas as virtudes são filhas do amor. Fala da caridade com os criminosos. Aí a gente pode ver a história da fera, porque a fera, ela tinha também o seu lado bom. A Bela conseguiu perceber isso, conseguiu amá-lo de verdade. E aí ele também se tornou uma pessoa amável. Então nós vamos fazer agora o encerramento. Agradeço muitíssimo a presença de todos. Pedimos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nesse momento tão delicado, de grandes aprendizados, possamos a cada dia colocar em ação o nosso amor, porque a caridade é o amor em ação. E possamos deixar fluir da nossa alma esse nosso lado lindo, iluminado, esse germe, essa essência divina que trazemos desde a nossa criação. Que ela se amplie, se desenvolva, se ilumine, que possamos distribuir esse amor dentro dos nossos lares, para todos aqueles que estão conosco, no dia a dia, para os nossos vizinhos, para aqueles que batem a nossa porta buscando ajuda aos necessitados, aqueles desencarnados pelas nossas orações de gratidão, de pedido de amparo.
e que possamos também aprender a amar-nos. Senhor, abençoa todos que aqui estamos, nossos lares e nossos familiares. Abençoa o nosso lindo planeta. Abençoa todas as pessoas de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Boa noite.